Oi, pessoal. Vamos retomar então a nossa viagem pelo Livro dos Espíritos, né? Nossa visita. E nesse quinto episódio, a gente vai concluir a introdução feita pelo Allan Kardec para o Livro dos Espíritos, né? E vamos retomar da sessão 15, que foi onde a gente parou no último episódio. A sessão 15 ele fala de como das críticas que são feitas sobre como que o espiritismo poderia perturbar a mente das pessoas. Né? Essas eram críticas que se faziam naquela época. E ele destaca três coisas principais. Ele destaca a obsessão, né? Aquela loucura que vem da ideia obcecada que uma pessoa pode ter pelas ideias que estão sendo trazidas. Ele fala do suicídio e ele fala do medo, do pavor, né? Bom, com relação à obsessão, ele fala, olha, é possível que uma pessoa fique obcecada com o espiritismo? Mas do mesmo jeito que ela pode ficar obcecada com qualquer outra coisa. Ele fala, se você faz um trabalho físico, as suas mãos se desgastam. Se você faz um trabalho mental, a sua mente é consumida, né? Ela é desgastada. Então, ele fala, quando a gente se empenha demais em fazer alguma coisa, aquilo vai desgastar a gente de alguma forma. Isso pode acontecer com o espiritismo. Ele fala, e se a pessoa tem uma predisposição a uma perturbação de fato, se ela fica obcecada com o espiritismo, essa perturbação surge em torno do espiritismo. Se for da igreja católica, da religião católica, ela vai ficar obcecada com os fatos e as ideias do catolicismo. Se for de uma ciência, ela vai. Quando ele fala quantas pessoas não ficaram loucas por causa da matemática, da química, da física, né, da observação da natureza, da filosofia. Ele fala, então é possível que as pessoas se perturbem por qualquer coisa, e não só pelo espiritismo, é porque ele é um assunto profundo, que tem muitas ideias, né, que são transformadoras. Então, essas coisas podem mexer com a cabeça da gente, mas não mais do que qualquer outra ideia. Ele fala, então isso não é um motivo para ter preocupação. Com relação ao suicídio, ele fala, olha, o espiritismo, pelo contrário, ele é para ser um freio contra as ideias suicidas. Porque ele fala, as ideias que o espiritismo traz, elas mostram claramente, e principalmente aqueles que acompanham os fenômenos, ele fala, porque ele via o tempo todo, né, os relatos, ele fala, eles veem qual é o destino dos suicidas, o que acontece com quem se mata, com quem tira a própria vida. Então ele fala, olha, se tem uma coisa que o espiritismo não faz é favorecer a pessoa de se matar. Porque ela sabe que ela não vai se livrar dos problemas, que a vida vai continuar e que ela vai lidar com as consequências de ter abandonado a tarefa. Né? Ele fala, então, na verdade, o suicídio ele é freado até pelas ideias do espiritismo. E além disso, ele fala, se você compreende a doutrina espírita, você entende os princípios, o motivo pelo qual a gente entende cada uma das coisas, pelo qual a gente existe, por que as coisas são como são, a vida adquire uma dimensão tão maior que as coisas da vida ficam pequenas e você fica mais resistente para sobreviver a elas, para passar por cima delas, porque você sabe que no futuro você vai ter condições melhores e que quanto melhor você suportar as provas de agora, melhor você sai dessa existência. Ele fala, então, suicídio também não é uma crítica para falar que as pessoas se matam por suicídio. Elas podem, acho que cai na questão anterior, né? Porque ele fala de ficar obcecado com as ideias. Se a pessoa tem uma perturbação, ela fica perturbada, mas é porque ela era já perturbada, ou tinha uma tendência a ficar perturbada, e não porque as ideias fazem a pessoa ficar perturbada. E ele fala, no final, ele fala da questão do medo, né? Ele fala principalmente da questão do diabo, porque ele fala, olha, as pessoas falam, né, que o diabo é um negócio para assustar criança, que ele serve só para fazer as crianças se comportar, mas quando elas entendem que não tem um diabo ali atuando o tempo todo da vida delas, elas podem até ser pior. Ele fala, o espiritismo também não tem essa função. Ele fala, se a religião dependesse, se os aspectos religiosos dependessem do medo para transformar de maneira positiva a vida das pessoas, então elas não fariam diferença nenhuma, porque quando você cresce e vê que aquele medo não afeta você diretamente, aquilo perde a função. Ele fala, mas felizmente as religiões têm um papel muito mais profundo que isso. Então esse medo que pode surgir dos espíritos ou do diabo, ou seja lá do que for, não se justifica. E quanto a isso, vou até pegar no livro aqui, ele fala, olha,
Bem frágil seria a religião se pela falta do temor, do medo, a sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente não é assim. Ela dispõe, né, a religião, de outros meios para agir sobre as almas. E o Espiritismo lhe fornece os mais eficazes e mais sérios, né, desde que a pessoa saiba aproveitar. Porque daí ele termina falando, né, que o Espiritismo mostra a realidade das coisas como elas são. E quando a pessoa entende como é que as coisas são, ela não tem por que ter tanto medo, esse medo exagerado, pavoroso, né, do futuro. Bom, dito isso, aí o Allan Kardec ele vai para a sessão 16 e ali ele fala assim, olha, então depois de todos esses argumentos, tem dois pontos que eu acho que são mais racionais, são questionamentos mais razoáveis e que vale a pena falar sobre eles para responder mesmo. Esses pontos eles admitem, né, eles aceitam, sim, os fenômenos aconteceram. Então houve as comunicações, houve os efeitos físicos, mas a gente acha que isso aí não é espírito, né? E aí, quanto a isso, ele fala, bom, se for esse o caso, né, nesse caso, na verdade, nesse tipo de pensamento aí, as pessoas acreditam que aquilo ali seria efeito de sonambulismo consciente, sonambulismo desperto. Que o sonambulismo é um estado alterado de consciência que a pessoa tem uma percepção diferenciada, né? Geralmente a gente associa muito quando a pessoa dorme e aí ela faz coisas enquanto está dormindo. É aquele estado alterado de consciência, né? E ele fala, é possível, ele até fala assim, quem estudou magnetismo sabe que isso pode acontecer. E é importante falar isso porque aqui quando ele fala de magnetismo e ao longo da obra, muitas vezes também, ele não está falando de magnetismo, de força magnética, ele não está falando de imã, não é disso que ele está falando. É magnetismo no sentido de hipnose. É a mesma palavra, vamos dizer assim, mas é com um outro sentido que ele está usando. Porque naquela época se entendia que esses fenômenos eram todos interrelacionados. E até hoje, depois de mais de 150 anos, a gente não tem uma evidência científica de que eles sejam. Então, se houver uma correlação, a gente não entende qual é. Né? Mas aqui, quando ele fala desses termos, o que ele está se referindo a esses processos mais relacionados com hipnose, estado alterado de consciência, do que um fenômeno físico de campo magnético, esse tipo de coisa, como elemento material. Bom, aí ele fala, olha, no sonambulismo consciente, ou no sonambulismo de modo geral, o indivíduo adquire um estado alterado de consciência e ele consegue perceber coisas de uma maneira muito mais intensa e abrangente do que no estado normal dele. Ele consegue ver mais longe, perceber mais longe. Então ele fala, e aí nesse caso, uma das teorias diz que ele tira dele mesmo. Então ele, ao estar naquele estado de consciência, conseguiria perceber mais coisas e dar as respostas e dizer as coisas e transmitir as ideias que estavam sendo transmitidas. E daí ele fala assim, olha, eu estudei sonambulismo por mais de 35 anos, o Kardec fala no texto. Né? Ele fala, e eu sei que é uma coisa muito impressionante mesmo, tem alguns fenômenos que daria para explicar por sonambulismo. Né? Ele fala, mas e a teoria espírita, da onde que ela saiu? Né? Ela foi uma explicação dos homens para explicar essas coisas? Não foi. E se não foi, de onde que veio? Quem que revelou isso então? Né? Fora os efeitos materiais que ele fala, olha, vocês me desculpem, mas se você observar o suficiente dos efeitos materiais, você vai ver que não pode ser, você não pode dizer que aquilo ali é efeito de sonambulismo, tem alguma coisa a mais ali. Né? E ele fala, olha, no fim das contas é o seguinte, então ou a pessoa é lúcida ou não é, quer dizer, ou essa percepção ampliada dela está fazendo o efeito de trazer as informações, ou não está. Ele fala, vamos dizer que de fato ela consegue alcançar isso com esse estado alterado de consciência. Então é isso mesmo, é a verdade, ela está percebendo. Agora, se não é, ele fala, como é que você explica que cada médium tem tantas variações diferentes das manifestações? Porque o mesmo médium recebe comunicação muito elevada, uma mensagem profunda, que fala para o espírito humano, que fala sobre a nossa melhoria e sobre o nosso bem-estar e sobre as alegrias do futuro, da nossa evolução, e ao mesmo tempo vem uma comunicação às vezes que xinga, que faz gracinha e que trata mal quem está ali em volta. Como é que essas coisas acontecem no mesmo indivíduo se é tudo dele? Qual que é a lógica disso? Esse é o questionamento que ele faz. Né? Então, ele fala, bom,
o próprio médium estaria se contradizendo, né? Como é que ele está num estado expandido de consciência e ele faz essa mistura, essa bagunça, essa mistura? Então, provavelmente vem de outra fonte, né? Bom, e aí a outra opinião, ele fala assim, bom, ou o médium está tirando dele mesmo, desse estado alterado de consciência dele, ou ele está tirando das pessoas em volta. Então é como se ele fosse um espelho que reflete os pensamentos e opiniões e ideias das pessoas em volta. Só que aí ele fala, olha, em alguns casos até é parecido, mas tem casos em que as ideias são completamente diferentes da de todo mundo que está ali em volta. Ninguém ali pensa, nem concorda, nem aceita as ideias que ele está comunicando. E ainda assim elas estão sendo comunicadas lá. Então como que pode ser um espelho se não está espelhando ninguém? Né? Aí ele fala assim, essas pessoas que criticam isso, elas querem dar um jeito de explicar sem colocar os espíritos. Ele fala, não, então elas estão buscando mais longe, em outra cidade, no outro país, na humanidade inteira. Ele fala, olha, quer dizer, se for assim, ele fala, eu posso. Então essa explicação ela é tão absurda que é tão provável isso quanto qualquer outra coisa que eu disser. Como é que a informação está toda espalhada e como é que ele pode refletir uma e não outra, né? Se ele está refletindo tudo que chega nele. Ele fala, olha, assim, é meio confusa essa ideia. Então, para ficar com essa ideia, ela é tão provável quanto a ideia de que os espíritos vem uma pessoa, fala uma coisa e ele comunica, a outra pessoa comunica outra coisa e ele comunica. Ele fala o que faz mais sentido? Alguém que vem e usa o cara meio que para traduzir a ideia e transmitir? Ou o cara tá que nem uma antena descontrolada que cada hora pega pensamento de um lugar e traz ele para transmitir? Mais ou menos nesse sentido que ele argumenta. E aí ele fala, olha, tem um outro ponto que é muito importante dizer, ele destaca, né? Que essa teoria, tanto a teoria sonambúlica, né, a teoria desse sonambulismo, quanto a teoria que ele chama de refletiva, dessa ideia de refletir as ideias de outros, ele fala, olha, são opiniões individuais. Teve um ou outro indivíduo que ele pensou, falou, olha, tem uma explicação para isso. Enquanto a doutrina espírita, ela não veio de ideias do mundo humano. Quem trouxe aquelas ideias foram as tais inteligências que estavam se comunicando ali. Ele fala, então, se essas ideias são espelhos de outras pessoas, aonde que esses médiuns foram buscar essas ideias se elas não estavam presentes em lugar nenhum da humanidade? Né? Ele fala, não tem como é que eles podem estar procurando essas ideias e como é que tantas pessoas que nem se conheciam, e de novo eu lembro, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha telefone naquela época, então as pessoas não tinham como ligar uma para outra no outro país e falar, ó, vamos fazer assim, vamos passar essa mensagem. Então como é que aquelas pessoas passam as mesmas mensagens, com as mesmas ideias, as mesmas respostas para as perguntas, né, sem se conhecer, e como que elas combinam tudo isso e onde que elas vão buscar a mesma ideia para fazer a mesma coisa, né? Ele fala, então, não tem como a gente justificar dessa forma, essa ideia falha quando chega nesse ponto. Ele questiona, inclusive, por que buscar a ideia num outro país, como tinha na França e nos Estados Unidos, né? Por que o cara da França vai buscar uma ideia lá dos Estados Unidos, que é um povo tão diferente deles, fala outra língua, tem outra cultura? E naquela época, como eu falei, não tinha essa cultura universalizada, né, essa globalização. As pessoas eram realmente muito diferentes em lugares diferentes. Foram buscar a ideia lá do cara pra quê? Pra depois falar que era tudo igual? Ele fala, olha, realmente não é um argumento que não se sustenta. E aí, para encerrar essa sessão 16, ele fala, olha, tem um ponto que é preciso ter atenção, que as pessoas não prestam atenção direito nele. As ideias, originalmente, no começo, elas não vieram por palavras. Ninguém veio, não era o espírito falando ou escrevendo a ideia. Elas eram por pancadas. Eram pancadas que ninguém sabia o que queria dizer. Então, eles acabaram percebendo, depois de receber vários desses eventos, perceber que, por exemplo, vamos dizer, eu não vou dizer que era assim, mas tipo, um toque é A, 2 é B, 3 é C, era alguma coisa desse tipo. Eles tinham toques e eles foram percebendo que eles equivaliam às letras do alfabeto. E com isso eles montavam palavras, e eles montavam frases e montavam textos. E ninguém tinha como saber de antemão o que vinha. Então ele fala assim, ninguém presta atenção nisso. Quer dizer, ninguém tinha como saber o que significava aquilo lá até desvendar o código, saber o que estava sendo dito. Quando alguém entendeu que aquilo ali eram palavras, formadas por letras, formadas por toques,
que até em algum dos vídeos atrás eu falei para vocês que faz como se fosse um código Morse, né? Imagina, até ali ninguém sabia o que estava sendo dito, mas as respostas estavam lá. Aí quando eles entenderam que aquilo eram letras, né? Eles falaram, olha, e aí eles viram as palavras, ele fala assim, e ninguém presta muita atenção nisso. Todo mundo pensa que era o fenômeno já dito em palavras escritas ou faladas, e não era bem assim. Ele fala, isso é uma outra evidência de que tinha alguma inteligência por trás regendo aquele processo, né? Ele fala, e tem o ponto também que é questionado sobre a individualidade. Eles são indivíduos, eles são personalidades únicas, independentes, que têm vontade independente. Ele fala, olha, ele fala assim, nas nossas evidências tem muitas coisas que dizem que são mesmo. Mas um exemplo é, por que eles não respondem perguntas simples? Porque ele fala assim, imagina, às vezes eles não respondem tipo o nome deles, o que eles estão segurando na mão, o que o médium está segurando na mão, que dia da semana que é. E ele fala assim, olha, quando alguém vê isso, fala assim, mas o espírito sabe falar sobre filosofia, sobre a origem da vida, sobre a natureza de Deus, e ele não pode falar que dia da semana é hoje, ou que o médico está segurando na mão, que ele escondeu na mão, e aqui que eu tenho na minha mão. Ele fala, olha, imagina que alguém chegasse numa assembleia de pessoas muito sábias, sei lá, de cientistas, pessoas importantes que estivessem reunidas para resolver um problema, e ele chegasse, entrasse na sala e falasse, escuta, por que é dia agora, no meio-dia? Aí você imagina, um ia olhar pra cara do outro e falar, mano, mas o que esse cara tá perguntando? Perguntando por que é dia, o que tá claro, o que tem sol no meio-dia? Isso não é uma pergunta séria. Ele fala, e se alguém faz essa pergunta e não recebe uma resposta daquelas pessoas que estão reunidas ali para uma coisa muito mais séria, ele fala, então faz sentido, ele fala assim, não, esse povo é ignorante, eles não sabem se é claro quando é meio-dia. É lógico que eles sabem, mas eles vão ficar respondendo pergunta estúpida. E é isso que ele fala. Então, se fica fazendo pergunta à toa, que não tem nenhuma função útil, ele fala, muitas vezes eles não respondem. E isso é uma prova de que eles são indivíduos que não dependem da vontade do médium. O médium poderia responder para falar que ele sabe o que ele está fazendo, para dizer que é verdade, mas eles não respondem, né? E além disso, muitas vezes eles não respondem ou eles falam, não vim aqui para brincar, eu estou aqui para falar de coisa séria. Ele fala, isso é uma demonstração de que esses espíritos, eles estão ali, que existem esses espíritos, que naquelas comunicações eles falaram que eles eram espíritos e que eles estavam ali para uma comunicação séria, para uma comunicação útil, e não para ficar fazendo à vontade, brincando com as pessoas que estavam presentes ali, né? E aí também a última questão que ele elabora nessa sessão, ele fala assim, por que os espíritos vêm e vão independente da vontade? Porque imagina, o médium, todo mundo estava em volta, queria uma resposta, porque se o médium quisesse enganar as pessoas, ele podia dar a resposta para a pergunta que fizessem. E aí não tinha resposta. E se você pensar, principalmente nessa fase de comunicação pelos toques, como que ele vai inventar aquilo ali, né, a resposta? E o espírito ia embora e fala, parou, acabou, não continua, então eles não tinham controle. E mesmo com essas ideias de que as mentes ali estavam refletindo e tal, né, que o médium estava refletindo as respostas dos outros pensamentos, por que todo mundo querendo a resposta às vezes não vinha? Porque de fato tinha uma inteligência ali que tinha entendido que a comunicação tinha acabado ali. Bom, e a gente chega então à sessão 17, que é a última sessão dessa introdução, para encerrar a introdução do Allan Kardec. E nela ele começa dizendo que na maior parte das vezes, ou pelo menos no contexto dele, na época dele, né, o ceticismo não era tanta gente que se opunha sistematicamente, quer dizer, que se opunha por fazer esforço para se opor ao espiritismo. Na maioria das vezes eram pessoas que tinham um conhecimento incompleto e apesar de ter esse conhecimento incompleto das coisas que estavam sendo discutidas ali, já davam um assunto por encerrado, né? Então assim, ele pegava o que ele sabia e falava, mas se é isso aqui, então isso aqui não é verdade. Em vez de olhar a fundo, tentar entender melhor, para ver se de fato tinha sentido nas coisas ou não, né? Ele fala, olha, mesmo uma pessoa inteligente, instruída, pode não ter bom senso. E ele fala, isso é uma questão de bom senso, observar todos os fatos, entender eles de maneira adequada, para de fato poder dizer, realmente, isso aqui está acontecendo, isso aqui faz sentido, ou isso aqui não está acontecendo, isso não faz sentido, né? E ele chama a atenção de que uma das grandes coisas que está relacionada, assim, um dos grandes elementos que indica alguém não ter bom senso é a pessoa se achar infalível, achar que ela não pode estar errada nunca, né? Que isso é uma coisa muito comum entre aquelas pessoas que criticavam
ferrenhamente o Espiritismo sem conhecer ele completamente, né? E ele também chama atenção sobre a forma como muitas vezes esse assunto é tratado pelas pessoas como mera curiosidade, né? Se naquela época era principalmente pelos fenômenos físicos, hoje em dia a gente pode até fazer um paralelo e as pessoas estão mais curiosas de saber se elas foram alguém importante numa vida passada, ou se moraram num lugar onde elas queriam conhecer nessa vida, do que de entender os fenômenos, o que está acontecendo e o que tem de profundo por trás dessas comunicações, né? E ele fala, olha, o Espiritismo ele tem o lado experimental, que é no sentido das manifestações, né? E o lado filosófico, que tem a ver com as manifestações inteligentes por trás delas, né? Ele fala, olha, as manifestações físicas, elas estão ali por si só, mas tem a parte inteligente por trás. Então são dois aspectos diferentes, né? E que se ater só uma delas, só no caso a parte experimental, é como alguém que vai aprendendo a fazer as coisas na prática, mas nunca vai estudar o que está por trás para entender a fundo de verdade e ter conhecimento completo sobre um tema, né? Ele fala, então, é importante a gente entender que o conteúdo desse livro, né, ele é a essência, esse conhecimento do que essas forças, essas entidades inteligentes estão trazendo, elas são a essência dos fenômenos e que é preciso entender isso para poder entender o propósito por trás de tudo que existe, de tudo que acontece com a gente, particularmente nesses casos. E que para isso precisa estudar com calma, precisa ser de maneira séria, não é uma coisa que se faz brincando, não é uma coisa que se faz de qualquer forma, precisa de um recolhimento, precisa de uma atenção. Ele fala, então, se não for feito isso, a gente perde o mais importante de tudo isso. O importante não é acontecer o evento físico, são as lições que essas inteligências trazem para a gente, ele fala. E aí ele fala, olha, o livro dos Espíritos, a gente espera, ele fala, que no mínimo esse livro aqui sirva para mostrar o lado sério, né? E para levar a estudos. Ele fala assim, eu ficaria muito feliz se servisse pelo menos para isso, para mostrar o lado sério por trás desses eventos e que pudesse levar as pessoas a estudarem e tentar entender mais deles. E ele destaca, né, isso é uma coisa que ele fazia muitas vezes, ele destaca que o mérito não é dele. Ele fala, eu não criei nada. Tudo é obra dos espíritos, dessas inteligências que se comunicam. Eu não fiz nada. Né? E ele fala assim, eu espero que esse livro possa ajudar os homens a entender que é preciso haver um progresso individual e social e que esse livro possa ajudar a mostrar o caminho para fazer isso. E ele termina a introdução falando, olha, mesmo na época dele já, e hoje em dia a gente vê isso também na astronomia, porque ele começa a falar de astrônomos, ele fala, os astrônomos, houve épocas em que eles olhavam para o céu e eles viam regiões ali, espaços vazios, eles falavam, não é possível, tinha que ter alguma coisa ali. Ele fala, como é que eu não estou vendo nada? E depois de pensar, em tentar entender e calcular e avaliar o que estava no entorno, eles acabavam fazendo, não, tem que ter um planeta aqui, por exemplo, perto dessa estrela. E daí, depois de levar tudo em consideração, eles acabavam chegando à conclusão de que realmente tinha o planeta e batia com a suposição que eles tinham feito. Ele fala, então, esse processo, se a gente pensar dessa mesma maneira em outras coisas, aí ele faz um paralelo com a evolução, né? Ele fala, olha, a gente consegue enxergar muito bem como é que desde a matéria bruta até o surgimento da vida e todas as formas de vida até o homem, a gente vê uma sequência infindável de transformações. E aí ele está fazendo uma referência indireta à teoria darwiniana, que naquela época era uma coisa nova também, né? Ele fala, mas entre o homem e Deus tem uma lacuna, tem um espaço, um buraco imenso. Ele fala, como é que a gente tem uma sequência que a gente percebe tão bem que quase não dá para separar em partes de tão sequencial, de tão seguida que ela é, entre a matéria que vira uma coisa viva e que vai se tornando cada vez mais complexa, até se tornar o homem que consegue ter consciência de si mesmo de maneira clara, e depois ter um pulo para a natureza divina. Ele fala, e esse buraco que ficou no caminho? Deveria ter alguma coisa ali também. Ele fala, e o Espiritismo traz essa explicação, porque ele faz esse elo, né, dos espíritos nas diferentes escalas de evolução e explica como é que se faz a conexão da coisa mais fina, mais bruta, até a coisa mais elevada, e de como que e ele mostra que existe uma completeza, existe uma continuidade nesse caminho do desenvolvimento das criaturas até
à divindade. E assim então ele encerra, e eu vou até ler as últimas palavras dessa introdução, que eu acho que vale a pena. Ele fala: qual filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra ela preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível, e esses seres nada mais são do que os espíritos dos homens que alcançaram os diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, preencham o vácuo que eles ocupam. Quer dizer, preenche esse espaço com alguma coisa, dá uma explicação que faça sentido. E vós, que rides deles, ou seja, vocês que riem deles, ousem rir das obras de Deus e da sua onipotência. E assim ele encerra a introdução, né, do Livro dos Espíritos, e assim a gente encerra também esse episódio. E no próximo episódio a gente vai tratar dos prolegômenos, que eu já falei para vocês, que é a introdução ao estudo da doutrina dos espíritos feita pelos próprios espíritos. Muito obrigado e até já.